Pois não, então vamos dar seguimento aqui ao seguinte painel, que é o painel 4, informação correta, vigilância e fact-checking, que já teve aqui alguma fala a respeito. Para isso, eu quero convidar a presença aqui dessa nossa mesa poltronas, do conselheiro Luiz Fernando Castro. Por favor, Luiz Fernando, e o Luiz Fernando também fará a vez aqui do cerimonial e convidará os integrantes demais da mesa. Bom trabalho aí, Luiz Fernando. Obrigado, Carlinhos. Boa tarde, senhores e senhoras. Dando continuidade à nossa programação de hoje, vamos entrar no painel de número 4, intitulado Informação Correta, Vigilância e Fact-Checking. Como o Carlinhos já chamou a atenção, esses pontos já foram, de alguma forma, sugeridos ou tangenciados aqui. Para compor o grupo debatedor, eu convido aqui à frente a Cristina Tardáquila, da Agência Lupa, representando o setor empresarial. Cristina? Está chegando aqui. Eu convido também o Dr. Carlos Eduardo Calduro Padim, que é presidente do TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. Boa. Muito obrigado, Dr. Padim. E a Renata Miele, pode ficar aqui do lado, a Renata Miele, do Barão Itararé e da FNDC, que vai ser o nosso time hoje que vai compor aqui o debate. Tudo bom? Obrigado, Renata. Desculpa. Nós fizemos veicular ou distribuir aos participantes 4 indagações ou 4 perguntas, só para balizar a conversa, que eu vou fazer uma breve síntese para vocês. Primeiro, o processo democrático comporta o policiamento e a vigilância estatal dos debates e das disputas políticas na internet? Quais condições democráticas devem ser respeitadas? E como evitar que esse possível controle não seja uma censura nas redes? E como assegurar a prática de checagem de informações na rede? Então, para começar esse debate, que vai ser interessante, eu convido e passo a palavra a Cristina Tardáquila. Onde você se sentir mais à vontade, por favor. Só por uma questão de tempo, a gente está um pouquinho atrasado, se cada palestrante puder usar mais ou menos 10 a 12 minutos aí na primeira rodada, vai dar mais tempo para o debate. Mas fiquem à vontade. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu sou a Cris Tardáquila, diretora e fundadora da Agência Lupa. Eu trouxe um pequeno vídeo para passar aqui, eu espero que o pessoal da produção tenha conseguido colocar. É o primeiro videoclipe que a Lupa fez e foi ao ar nos cinemas de Rio, São Paulo, Brasília e Belo Horizonte. Bom, gente, esse vídeo é uma checagem, da importância da checagem. É super metalinguístico. A ideia por trás disso é abrir essa fala dizendo que eu quero saber onde estão as pessoas que fazem notícia falsa. Podem ser aquelas 3 que botaram a bolinha do lado de lá, né? Mas não. E aí eu digo o seguinte... sempre falo nas minhas palestras que eu gostaria que alguém levantasse a mão quem compartilha notícia falsa. Levanta a mão, por favor. Legal. Porque nas últimas 1000 vezes que eu fiz essa pergunta, ninguém levanta a mão. É sempre um problema lá de fora, né? É sempre o problema do cara que põe a bolinha do cachorro ali, que não é de outras pessoas e não é nosso. Na verdade, é nosso e é urgente. Eu trouxe aqui alguns casos bem recentes para dizer o que o fact-checking faz. Vocês devem ter recebido essas imagens. Enfim, anunciou-se que o Papa havia apoiado o Donald Trump na campanha eleitoral americana. Havia-se dito que o Obama não é americano e que esse tubarão, veja bem, estava circulando nas ruas de Houston, nos Estados Unidos, quando o Harvey, o último grande furacão, passou por lá. Também aqui no Brasil, para não dizer que notícia falsa é só lá fora, não é? Aqui no Brasil, quando teve a exposição do Queer Museu em Porto Alegre, houve a informação de que o Santander teria perdido 20 e tantos mil clientes em 48 horas. Essa foto foi retuitada
fartamente nas redes, dizendo que esse era o lixo do Rock in Rio do ano passado, quando, na verdade, no palco o debate era sobre a luta verde, a importância de ser consciente e ecologicamente falando, seria um contrassenso. E a gente teve a foto do juiz Sérgio Moro com uma legenda dizendo que ele havia chorado ao condenar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aí vocês ficam com essa dúvida, não só vocês, e todos os brasileiros têm e recebem esse tipo de informação, e a quem eles recorrem? E isso é o que eu faço. Aqui uma foto evidente de que, enfim, acho que o Papa não gosta muito do Trump. Isso aqui é a certidão de nascimento do Obama, que nasceu em Honolulu, apesar de 1/3 dos americanos hoje em dia acreditar que ele não é americano, segundo pesquisa feita pelos checadores americanos. Esse tubarão é uma foto montada, pode ser ver visivelmente a partir de uma revista de passeio, turismo e ciência. Os dados oficiais, até na época que eu montei o PPT, o Santander estava só aumentando o número de clientes, o escândalo Queer Museum não afetou em nada o número de clientes. A foto, na verdade, era de 2013, não do Rock in Rio do ano passado. E, obviamente, aquela fotografia do Moro abaixando para pegar uma caneta, ela é 4 meses antes da condenação do ex-presidente Lula. O que a gente faz, né? A gente tenta derrubar esse tipo de desinformação sendo fact-checker. E eu defendo o que eu falei antes na plateia, que é a única ferramenta que está efetivamente entregando resultados no combate à fake news. Eu convido todos hoje a seguir a Agência Lupa, ou @Agência Lupa. A gente está, neste exato momento, fazendo um live das informações que estão sendo ditas sobre o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula no STF, e já publicamos aproximadamente 10 notícias falsas que estão ganhando as redes hoje. O que é ser fact-checker? Eu acho que eu posso pular um pouco, essa plateia tem um nível muito maior do que eu costumo falar. Vocês entendem essa expressão em inglês, a gente checa dados, checa fatos. E qual a importância disso? Que notícia falsa mata. Alguém se lembra dessa história? Sim? Ótimo. Essa é a Fabiane de Jesus. Fabiane de Jesus foi morta pelos vizinhos no Guarujá, em 2014, depois de que uma página de Facebook postou aquele retrato falado e os seus vizinhos acharam que era ela. E a legenda da foto dizia que aquela mulher do retrato falado estava sequestrando crianças para a prática de magia negra, e os vizinhos não fizeram aquele filtro que a Cris bem sugeriu que fosse feito, e pegaram ela dentro de casa, pontapé, chute, soco, e ela faleceu. Aí vocês podem dizer, bom, isso é coisa de brasileiro, que o filtro não funciona aqui, né? Não funciona em lugar nenhum. Esse senhor é um professor canadense, professa a religião Sikh, por isso que ele tem esse turbante diferentoso, e ele, no dia 14 de julho de 2016, ele foi acusado de ter sido o mandante do atentado terrorista em Nice, na França, quando um caminhão atropelou dezenas de pessoas e matou, matou muita gente por lá, inclusive, se não me engano, uma brasileira, ou deixou ferido uma brasileira e uma criança. A primeira foto é uma foto óbvia, uma foto selfie, que qualquer um de nós, certamente, já teremos colocado nas nossas redes sociais. E a segunda é a foto adulterada, que ninguém nunca sabe por quem. Né? E isso, imaginem o efeito que isso tem. O professor canadense, cujo nome é impronunciável, porque é uma quantidade de vogais e consoantes seguidas, ele sofreu risco de vida e não virou uma Fabiane de Jesus, digamos assim, porque teve mais sorte. Apenas isso, porque ele estava longe do tumulto, ele estava no Canadá e não na França. Checar é indispensável e pode ser fácil. É extremamente fácil, basta querer. E aí eu trago algumas informações bem simples que já foram derrubadas aqui para mostrar que é extremamente fácil. Essa fotografia ganhou o mundo e é uma das principais fake news de que se tem notícia. Ela chega às redações com a seguinte informação, de que essas crianças moram no Nepal, e o Nepal teve um terremoto terrível, e que essas crianças são as únicas sobreviventes. E, enfim, aí abre-se uma conta no banco para as pessoas fazerem doação, aquela coisa, né, que a gente já está um pouco acostumado, graças a Deus, a gente vai se acostumando com a desgraça. E que teria acontecido esse terremoto. Gente, demoro nem 5 segundos, 1,4 segundo, se vocês podem ver na imagem ele pequena, usando uma ferramenta gratuita na internet para matar a charada. Essa foto estava nas redes sociais desde pelo menos 30 de maio de 2012. Não é possível, não é mais possível que cidadãos online, cidadãos digitais, desconheçam esse tipo de ferramenta. É impossível alguém passar adiante qualquer fotografia sem passar por uma mínima verificação do Google Images, ou do TinEye, ou do Bing, ou do Yandex, ou qualquer outra ferramenta desse tipo. Essa aqui é uma pergunta que eu sempre faço. Vocês já devem ter, né, recebido ou áudio
de que o ovo da Páscoa da Copenhague está saindo de graça, o que eu adoro, ou que o WhatsApp vai ser pago, ou que o avião da Chapecoense caiu por XYZ motivos. Isso é uma prova de que a mentira sempre existiu em qualquer setor, em qualquer momento, e o que a gente tem agora de diferente é, obviamente, o Zuckerberg e todos os outros criadores de todas as outras redes sociais e as respectivas bolhas, que são aqueles espaços em que estamos aprisionados. Não adianta a gente dizer que a gente não está na bolha, porque a gente está. Até eu, que sou fact-checker desde 2013, muito antes do Trump transformar o fake news num evento mundial, eu já fazia fact-checking, eu era subeditora de política do jornal Globo, nas eleições de 14, e eu fiz fact-checking de Dilma, Aécio, o finado Eduardo Campos, Marina e companhia. Ou seja, já há... até eu, que tenho essa prática, vivo em bolhas. Então, nunca digam que vocês não estão na bolha, porque é feio, é um erro. Vocês já devem ouvir essas duas histórias da cidade de Vélez, na Macedônia, e a cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais, que elas têm um ponto em comum, são fábricas de páginas capazes de produzir notícias bombásticas e capturar milhões em dinheiro usando o Google AdSense, que é a distribuição de banners. Existe uma matéria muito boa, uma reportagem muito boa da Folha de São Paulo, dando notícia que, na época do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o pessoal de Poços de Caldas chegou a arrecadar, em um único mês, R$100 mil, produzindo postagens à direita e à esquerda, ou seja, o mesmo grupo, sem nenhum interesse ideológico, aproveitando-se do clique de quem era a favor e de quem era contra aquele movimento indiscriminadamente e enchendo os bolsos disso. Em 2018 tem eleição, e aí tudo piora, não é? A gente sabe que é praxe, que a gente tem mentira, exagero e contradição na política, e isso é intrínseco à política. Aqui alguns exemplos, todo mundo se lembra aí da crise Nixon com o Vietnã, as mentiras do Nixon no Vietnã, o Reagan negando a atuação dos contra, e, mais recente, aí, o Clinton com a Mônica Lewinsky dizendo que não tinham tido um caso, certo? Não é uma coisa exclusiva da América do Norte. Eu cito aqui, por exemplo, o José María Aznar, que era presidente do governo da Espanha quando teve o atentado em Madrid, em 11 de março de 2004, negando que aquilo tivesse sido feito pela Al-Qaeda, tentando sustentar a informação de que havia sido perpetrado pelo grupo terrorista basco da ETA, quando, na verdade, faltavam apenas 4 dias para as eleições, e isso, de fato, afetou completamente, mudou o resultado eleitoral. A gente não é uma coisa de gênero, mulheres também mentem, aí eu posso citar a Kirchner, a Merkel, a Bachelet, e, obviamente, não é no Brasil, também não é uma diferença. Também não tem nada a ver com ser democrático ou ser ditatorial. A gente lembra perfeitamente de Médici negando que havia tortura no Brasil, em comunicado amplo e internacional. A gente tem o Figueiredo negando a explosão do Rio Centro, da bomba do Rio Centro até a última instância. E os mais recentes, eu acho que não preciso nem citar, porque vocês já vão saber de cabeça que eles mentem para burro. Como eu disse, a mentira é intrínseca à política. Esse aqui é só mais um exemplo de que a gente pode até imaginar que o Saddam Hussein é uma vítima da notícia falsa, e pode ser interessante pensar nessa linha, é um exercício apenas para intrigar vocês. Saddam Hussein passou a década de 90 dizendo que ele não tinha, né, as armas de destruição em massa por temer que o Irã atacasse o território iraquiano. O que aconteceu? Desculpa, ao contrário. Ele disse que sim tinha... Desculpa, obrigada. Que ele sim tinha as armas de destruição em massa para que o Irã não invadisse o território iraquiano. E aí, o que os Estados Unidos fizeram? Invadiram e mataram Saddam Hussein justamente por conta dessa suposta mentira. Bom, a Lupa, como eu informei antes, é uma agência de checagem. A gente é membro da International Fact-Checking Network, chama-se IFCN. É uma rede com mais de 150 plataformas de checagem no mundo. Começou há 5 ou 6 anos, e já coleciona um Pulitzer Prize, para quem não é do mundo do jornalismo, é o Oscar do jornalismo, na cobertura feita na eleição do Obama. O PolitiFact, que é o maior site de fact-checking do mundo, foi premiado com esse galardão. Bom, a gente vive em dúvida constante, e esse é o espaço que eu acredito que a gente deve ocupar em 2018, que é não acreditar em absolutamente nada, o que pode ser estranho, mas é um espaço extremamente cômodo de estar. E eu trouxe aqui algumas informações bem básicas que vocês sempre me pedem para, bom, e afinal de contas, tá, eu estou na dúvida constante, mas como é que eu saio dela? Nós devemos, indiscutivelmente, desconfiar de todas as frases que têm dados sem fonte. Não é possível aceitarmos falas que usem números ou informações e não agreguem a isso a origem dessas informações. Então, descartar imediatamente qualquer frase ou conteúdo que não tenha a fonte.
Também passemos a descartar, é um convite que eu faço em tempos eleitorais, todos os tipos de informação que diga que A causa B. Não há nada na vida que seja assim, muito menos na política. Então, sejamos espertos, né? Aquele tipo de frase, todo pobre rouba, isso não pode ser aceito mais, porque essas casualidades é absurda. Enfim, números absolutos e relativos, eu acho que vocês também conseguem imaginar que algo pode ter, sim, ido de 1 para 2, ter subido 100% e continuar sendo totalmente irrelevante para a política nacional, para a política pública e para a sociedade como um todo. Cuidado, muito cuidado, a partir de agora, com dados em mutação. Isso eu quero dizer, por exemplo, informações sobre segurança pública e saúde, que, infelizmente, se alteram a cada minuto. E, normalmente, os nossos políticos e os nossos apoiadores de políticos e os nossos partidos e redes, eles costumam fixar um determinado momento e não se atualizar. Então, não podemos acreditar nesse tipo de dado todo o tempo. Essa frase eu gosto muito. Vocês vão ver, e praxe, os políticos disserem que algo é o maior do mundo, que o Brasil é o melhor, que o Brasil é o pior. Essas frases elas tendem, no mundo da checagem, no mínimo, ao exagero. Dificilmente, vamos parar para pensar, a pessoa que fala isso checou efetivamente o mundo inteiro antes de dizer isso. Então, por favor, não compartilhar frases desse estilo. Também não compartilhar frases que contenham conceitos amplos. Quer ver um? Estamos na maior crise. O que é crise, minha gente? O que é crise? Se eu for analisar todos os indicadores econômicos, eu posso optar por escolher, sei lá, o desemprego, a inflação, e dizer que sim, é a maior crise. Aí eu posso optar por, talvez, o preço do barril do petróleo ou o preço do milho e concluir que não. Certo. Aí você pode falar crise, você pode, então, sentar e fazer levantamento de todos os índices econômicos. E eu vou te responder, claro, e aí, quando eu acabar os econômicos, eu tenho que fazer os sociais. E aí, qual vale mais, os econômicos ou os sociais? Segundo ponto, essa mesma frase da maior crise do mundo, esse conceito amplo, é a partir de quando? Desde 1500? Temos dados públicos que podem validar essa lógica desde 1500? Assim, não dá trabalho checar, basta raciocinar um pouquinho além. E a gente precisa exigir, obviamente, que sejam feitas comparações justas. Estamos fartos, como checadores, de sempre as pessoas usarem os números e não fazerem, por exemplo, números de segurança. Por que não falam em taxa por 100 mil habitantes? Certo? Não adianta o número absoluto, em muitos dos casos. Eles só são usados para enrolar e engambelar o eleitor e o cidadão. Aqui, então, assim, para finalizar, eu acho que eu já estou terminando o meu tempo, essas são as dicas fundamentais. Desconfie, 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 desconfie. Eu acho que temos que passar a ver, e eu acho que isso é uma política, e eu trago isso justamente para defender que a solução para a notícia falsa é a educação. Não existe outro caminho, não acredito em nenhum outro caminho, nem legislativo, nem fiscalizador. Eu acredito em educação, e eu gostaria que essas 7 dicas que eu vou dar aqui agora, 7, né, conta de mentiroso, mas eu vou dar, fosse efetivamente encampado, por exemplo, pelos tribunais regionais eleitorais, pelo TSE e pelas academias e veículos de comunicação, porque se todo mundo desconfiar, se todo mundo passar a receber uma corrente de WhatsApp e se perguntar, mas de quando é essa informação? É de hoje ou ela é velha, está sendo requentada? Se todo mundo começar a duvidar do autor, esse autor que me manda isso, tem algum interesse? Eu conheço ele de antes? Eu já confiava nele? Ou ele é alguma pessoa que apareceu do nada na minha timeline, no meu Twitter ou no meu WhatsApp? Também, essa URL, ela é estranha? Ela está se fazendo passar por um outro órgão de comunicação? Eu já conhecia essa URL? Depois, essa informação que eu estou recebendo está em outros lugares? Né? Ou seja, é difícil, muito difícil você imaginar que a sua tia sabe da greve da PM antes de todos os veículos de comunicação. É um pouco difícil, mas ela pode ser muito amiga do chefe da PM. Também, e aí exercitar esses 2 últimos, né? Na dúvida, não compartilhe. Eu estou farta, e eu falo isso pessoa física, de... eu sou agora personal fact-checker para muita gente. Vocês imaginem a minha família, o que manda para mim. Né? E eu falo, Cris, na dúvida eu estou te mandando. Eu falei, não, na dúvida você enterra. Na dúvida você soterra. Na dúvida você não me manda. E, por fim, essa informação falsa mata. Enquanto o brasileiro médio não entender isso e não praticar esses 7 pontos, com esse 7º muito presente, não há combate possível para as notícias falsas. Obrigada, gente. Obrigado, Cris. Muito esclarecedora a função do fact-checker, porque, às vezes, num debate como esse, e num momento tão acalorado e num dualismo tão evidente na sociedade, parece que o contrário da mentira é a verdade. E eu desafio também aqui quem tem a fórmula da verdade. Né? Se você for
dizer eu posso construir a verdade, eu falo você talvez seja um outro mentiroso, né? Mas você traz com muita pertinência quando você fala da dúvida, da checagem, da coerência, do histórico, da credibilidade. Então, antes de passar a palavra para o Dr. Calduro Padim, eu queria fazer uma breve introdução. Eu sei que pouca gente aqui é da área jurídica, mas, hoje em dia, todo mundo é especialista, né? Principalmente em matérias do STF. Dr. Calduro Padim é presidente do TRE de São Paulo, que é o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Por uma questão legal regimental, o TRE de São Paulo é presidido por um desembargador, que é um juiz de segunda instância do Tribunal de Justiça de São Paulo, e que está com essa função, que é de presidir ou de coordenar os trabalhos das eleições no âmbito estadual. Sob os cuidados do TRE de São Paulo, está, me corrija depois se estiver errado, doutor Padim, o controle das campanhas políticas para todos os cargos do Estado de São Paulo, ou gerados a partir do Estado de São Paulo, no caso dessa eleição, o governador de Estado, vice-governador, deputados federais eleitos por São Paulo, estaduais por São Paulo e senadores por São Paulo, certo? A presidência da República, a campanha dela é controlada pelo TSE. E, na época da outra eleição, tudo que é prefeito e vereadores. Tá? E agradeço a presença dele, porque há muita curiosidade de saber, eu já provoco aqui na pergunta, como é que o TRE e as justiças eleitorais vão fazer para lidar com isso tudo. Eu já participei, contribuindo em trabalhos em eleições desde a década de 90, e você ganhava um tempo na TV do outro, ou direito de explicar no rádio, era uma mecânica muito mais binária e analógica do que hoje, né? E eu queria ouvir, doutor Padim, então, como é que os tribunais eleitorais, em especial aquele que ele preside, estão lidando com o problema ou estão se preparando para lidar com o problema. Quer falar sentado ou com o microfone? Então, de pé. Então, muito obrigado pela presença, doutor Padim. Bem, muito boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite do doutor Luiz Fernando Castro, que é conselheiro do CGI, né, pelo convite que foi feito. Eu espero que eu atenda às expectativas dos presentes. Acho muito importante esse núcleo de informação e coordenação. Eu gostaria de cumprimentar a Cristina Tardáquila, né, pela exposição que fez, aliás, muito bem feita e muito bem colocada, e com exemplos bastante relevantes. Queria cumprimentar também a Renata Miele, que é minha companheira de mesa ou de cadeira, né, porque nós estamos sentados na cadeira. A Renata é coordenadora geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. E acho que a professora Ivana Bentes, que é da UFRG, Comunidade Científica e Tecnológica. Bem, eu gostaria de, primeiro, de esclarecer a vocês que, devido à minha posição, ao contrário do que vocês estão acostumados a ouvir ultimamente, eu tenho muito mais deveres do que direitos, né? E como eu posso intervir casuisticamente sobre muito do que vocês falam aqui e acontece, eu não vou usar a minha opinião pessoal, eu não vou usar o que eu acho, mas eu vou tentar discutir com vocês conceitualmente aquilo que me parece útil para o propósito deste encontro. Eu me coloco mais à disposição das perguntas do que propriamente da minha exposição, porque, como vocês vão ver, aquilo que eu tenho, no tempo que me foi concedido a dizer, é um pouco aquilo que vocês já imaginam, porque é um pouco meio natural, não é? Eu, às vezes, costumo, quando falo desse viés político,
em que a gente começa a tratar as coisas, lembrando uma frase de Platão, que ele diz que quem não gosta de política não tem nenhum problema. O único problema é que eles vão ser governados por os que gostam de política, não é? Então, a política é absolutamente necessária. Este é que é o ponto. E o outro ponto é que os políticos são absolutamente necessários. E aí eu costumo fazer uma observação. Os maus é que não são necessários. Agora, maus não são necessários em qualquer lugar, em nenhuma atividade. Os professores de direito costumam dizer que o direito é uma obra inacabada, né? É algo sempre em construção. Então, esta minha afirmação vem de encontro a muitas preocupações de vocês, né? O professor Miguel Reale, falecido professor da USP, Miguel Reale, pai do Miguel Reale Júnior, tinha a teoria tridimensional do direito. Aliás, ele explica isso no livro de introdução. E é muito simples, acho que também vocês talvez devam saber de cabeça. Fato, valor e norma. Então, a sociedade valora um determinado fato, e esse valor repressivo ou permissivo, ele passa a ser um preceito normativo. Não é? E esse preceito então, normativo passa a reger a sociedade. Não é? Então, é isso que nós estamos tratando. Quer dizer, nós estamos tratando, por exemplo, de uma novidade, não é? Que passa a ter uma relevância social e passa a ser objeto de questionamento social. Então, como todos às vezes chegaram a afirmar aqui, isso está precisando de uma valorização e está precisando de uma normatização. Então, isso vai surgir da consciência da coletividade. Não é? É a mesma coisa como nós evoluímos da sedução para o assédio e para o bullying. São todos fatos que, na história, protegiam realidades diferentes, porque as pessoas tinham ambientes e aspectos culturais completamente diferentes. O emprego e a privacidade, o direito individual, não tinham o significado que hoje tem, não tinham a relevância que hoje tem. Então, numa campanha, qual é o objetivo da justiça eleitoral? Em primeiro lugar, a justiça é o melhor meio de composição de conflito que a coletividade já inventou. Se vocês tiverem um melhor, vocês me avisem. Não é? Então, nós procuramos fazer esse trabalho o melhor possível. Este meio idealizado pela coletividade de solução de conflito, em diversos ramos, ele tem viés mais relevante e menos relevante. O Tribunal Regional Eleitoral é um tribunal, a justiça eleitoral, eu podia dizer, é uma justiça híbrida, né? Ela tem uma atividade administrativa e uma atividade judiciária. Na atividade administrativa, nós trabalhamos desde o alistamento eleitoral até a diplomação do candidato. Então, nós fazemos o alistamento, o registro de candidatura, campanha, cuidamos da campanha eleitoral e diplomamos quem venceu. E, do ponto de vista judiciário, nós resolvemos os conflitos que interferem na campanha judicial. Eu vejo essa questão do uso da internet também nesta evolução que nós estamos acompanhando. Eu tive experiências nas últimas eleições, eu participo do Tribunal Regional Eleitoral desde o ano de 2000. Participo dele em diversas posições, participei em diversas posições. Hoje eu sou o presidente. O tribunal ele deve garantir o equilíbrio e a lisura das eleições. Essa é a finalidade do tribunal.
o tribunal não age por conta própria. Mas há uma curiosidade do tribunal, justamente por causa dessa atividade administrativa. O tribunal fiscaliza a campanha, os atos de campanha, através do aspecto da polícia administrativa. A polícia administrativa tem o mesmo viés da polícia comum, né, de inibir o que está errado, de inibir o que está fora da regulamentação. Então, às vezes, vocês veem em campanha passada o tribunal recolhendo banner, o tribunal recolhendo cartaz em lugar errado, o tribunal recolhendo boneco em lugar errado. Mas este recolhimento não significa uma atuação judicial, significa uma apreensão que é levada ao Ministério Público e ele, então, é que vai oferecer um processo em razão dessa irregularidade constatada. Mas, como você sabe, o poder de polícia é aquele que exige uma atuação imediata da autoridade pública, né, através da autodiscricionariedade e da executoriedade. Por isso que vocês veem, né, gente apreendendo carteira, gente dirigindo alcoolizada, sendo levado para cá e para lá, né? Então, porque isso é dever da autoridade pública de reprimir esses ilícitos, depois vêm os processos. O problema das notícias falsas, e como já foi muito bem dito aqui, isso é fenômeno que não é atual. Isso já existiu desde as eleições 2014, com mais frequência, e talvez antes disso, que não era um pouco perceptível, né? Isso criou uma percepção maior a partir desta eleição americana, em que a mídia divulgou esses fatos de uma maneira mais relevante. E todo mundo acha que isto levou ao resultado da eleição. E todo mundo acha que isso levou ao resultado da eleição. Então, qual é a posição do Tribunal da Justiça Eleitoral Estadual como a Justiça Nacional? A Justiça, por si, ela é inerte, né? Então, tirando esse viés administrativo que nós temos, ela não age por conta própria. É preciso que alguém reclame. Candidatos, partidos, precisam levar fatos à Justiça Eleitoral. E ela, então, a partir disso, desenvolve um processo, não é? Então, o processo da Justiça Eleitoral vai apurar aquele fato. Então, por isso que eu costumo dizer que o tempo da notícia não é o mesmo tempo da justiça, né? As pessoas publicam a notícia e isso ganha foros de verdade, isso ganha foros de sentença, não é? E nós sabemos que o tempo da justiça, por um figurino legal, exige o quê? Exige o contraditório, exige a defesa, exige a garantia de prova e exige também, permite também recurso. Deste processo é que vai surgir um resultado, né, que nós chamamos da verdade formal, da verdade que é levada para aquele processo. Porque vocês talvez não duvidem, e não devem duvidar, que tudo que é apurado no processo, eventualmente, pode não representar a realidade. Quer dizer, as premissas que são levadas em consideração dentro daquele quadrado pode necessariamente não ser toda a verdade, toda a realidade. E o que o julgador pode fazer? Julgar apenas com os fatos daquele quadrado. Julgar apenas com os fatos, com aquela prova que está naquele quadrado. E não com o meu achismo, e não com a minha convicção qualquer. Senão, nós poderíamos cair em coisas como o processo que vocês conhecem como kafkaniano, né? A pessoa é processada e não sabe do que é acusada, e tem que se defender, e vai se defender do quê? E, de repente, sai uma solução. Então, essas balizas são balizas que a coletividade cria,
Não é a justiça que cria, não fui eu que criei processo, eu não crio o Código Penal, eu não crio como é que os processos fazem, eu não crio possibilidade de recurso, eu não crio se a pessoa pode ser levada à cadeia hoje, amanhã, mas depois de amanhã. Agora, claro, e esse assunto eu não queria abordar tanto, evidentemente que há uma dose de interpretação do sistema que está posto, né? Claro, né, as regras, elas são escritas e ensejam alguma interpretação, mas as interpretações têm regras, né, não pode ultrapassar, né, essas regras doutrinárias, né, que, vamos dizer assim, de uma certa forma, fazem a âncora, né, para nós não caminharmos na divagação e no arbítrio, né, de determinado julgador. Então, o que eu poderia dizer que é a maior preocupação, se, como já foi dito aqui, muito bem colocado, fake news, que é um problema de conceituação até de uma certa forma aberto, né, não tem um conceito objetivo específico, mas se está dito aqui que é o objetivo de desinformar, eu vou acrescentar, se nós estamos falando de campanha eleitoral, é o objetivo de desinformar em prejuízo de alguém, eleitoralmente. É o prejuízo de causar, com essa desinformação, um viés que prejudique, desmereça ou crie merecimento no adversário. Então, é esse viés que eu acho que todo mundo vai atrás, né? Hoje nós temos um vetor muito claro, né? Os meios de comunicação já eram possíveis de serem usados na campanha eleitoral. Mas, no nosso regime, também nós sempre reprimíamos o quê? O abuso do uso dos meios de comunicação. E isso sempre foi feito. Não é? E o que é o abuso? É o uso indevido de um direito. Aquela história de que o meu direito termina onde começa o do outro, é exatamente isso. Então, eu posso usar um veículo de comunicação. Muito bem. Então, como que eu uso corretamente? Eu uso segundo a disciplina que existe. Ou, se não tiver disciplina, então é possível que um grande espectro é possível, né? Dentro das atividades privadas, né, o que não é reprimido é permitido. E esta é uma das dificuldades agora desse assunto, porque é um assunto que carece de regulamentação, é um assunto que começou com uma resistência muito grande das grandes mídias, né? Elas se achavam donas da compliance. Eu sei o que eu devo fazer, a política é minha, a privacidade é minha, eu regulo. Aí essa porca espanou. Espanou, né, naquilo que já foi exposto. Espanou na eleição americana, espanou na Europa, espanou no BAC contra o FBI, sem falar que todo mundo também ficou criticando muito algumas decisões de tirar o WhatsApp do ar, de tirar esse daquele do ar e tal, mas é justamente por uma falta, uma busca de caminhos, né? O que se está fazendo aqui é uma busca de caminhos. Nós temos na resolução do TRE, e acho que é de conhecimento de vocês, algumas regras do uso da internet, né? Então, essas regras serão a baliza para a gente tentar colocar o fiel da balança, né? Então, é proibido o anonimato, né? A propaganda paga, nós estamos só permitindo o impulsionamento, né? A resolução proíbe a venda de cadastro. Esse é um problema complicado, né? Enfim, é claro que dizem que se você fecha de um lado é como água, né? Sempre procura um lugar para sair, né? Então, nós estamos fazendo isso, né? A gente começa a regular e nós estamos usando, inclusive, esses momentos para nós identificarmos, né, aonde que está o furo e para onde que a água vai. Porque
Porque, e a minha colocação tem esse objetivo de dizer, vocês têm uma grande preocupação, é a liberdade de expressão. Ótimo. Mas a liberdade de expressão não é absoluta. Aliás, nós costumamos dizer que nenhum direito é absoluto. Em tempo de guerra, nem o direito à vida é absoluto. Então, a liberdade de expressão há de conviver com outros princípios relevantes. Né? E, numa certa altura, nós teremos que fazer o quê? Nós teremos que fazer um balanço desses princípios maiores, né, para resolver determinado caso específico. Quer dizer, se eu posso usar a liberdade de expressão, eu não posso abusar dela. Então, eu não posso usar para prejudicar o meu adversário, eu não posso usar para denegrir o meu adversário, eu não posso usar para criar subterfúgio. Agora, uma boa parte dos defeitos, e eu vi colocado aqui, estão em nós mesmos. Né? Por que as fake news, né, fazem sucesso? Né? Fazem sucesso por culpa nossa, né, por engajamento, por sentimento de amor ou de ódio, né, por querer gozar do outro. Né? Vocês não recebem notícias, você fala assim, eu não acredito que esse cara me mandou essa notícia. Fulano de tal, professor, catedrático, me mandando notícia desse naipe. E por que chega para você essa notícia? Né? Ou por que mandam as notícias verdadeiras todas para a nossa credenciadora aqui das notícias, e ela fala, bom, o que eu tenho que ver com isso? Agora eu vou receber tudo quanto é notícia, mas é mais, talvez, para brincar, fazer alguma coisa, né, do que propriamente para ela checar se todas as notícias são falsas ou são verdadeiras. Então, esse aqui é um pouco uma atenção que nós temos que ter hoje, é essa polarização que a política pode estar ganhando, que eu acho que tem um defeito muito grande, de gerar uma anomia nas pessoas, quer dizer, a ausência de senso crítico. A hora que entra essa história assim, de nós e eles, o que significa? Eu propago tudo que é contra eles, e eles propagam tudo que é contra nós. E a coisa não vai por outro viés. Eu não analiso o conteúdo, eu não analiso do que se trata, eu não analiso o que é, e eu vou mandar por quê? Porque é contra eles. Então, esse é um grande perigo, né? Quer dizer, as pessoas perderem o senso crítico. Né? E aí nós perdemos o quê? A oportunidade de desenvolver uma campanha com valores, com critérios, com objetivos. Né? Então, eu acho que o grande viés hoje dessa eleição é nós evitarmos o abuso, garantirmos o equilíbrio da eleição e procurarmos usar todos esses meios que, eventualmente, a mídia eletrônica também oferece para reprimir, suspendendo do ar, podemos tirar até o domínio do ar, sequestrar o domínio, como às vezes alguém fala. Nossa, ainda tudo isso, meia hora? Obrigado. Né? Sequestrar domínio, né? Nós podemos tirar domínio do ar. Tem o problema de fato sabidamente inverídico, tem um problema de injúria, difamação, calúnia. Né? Venda de cadastro é crime para quem compra e para quem vende. Então, nós temos um conjunto de disciplina que irão ajudar nesse aspecto. Mas o grande problema assim, abrangente chegou-se no ponto que também foi destacado aqui, que é a educação. Não é? Quer dizer, é a mesma história que tem vários coloridos ou vieses diferentes. Né? Não jogar papel no chão, né? Colher as fezes do cachorro, obedecer o farol, dar preferência para idoso, e não propagar notícia falsa. Né? Agora, será que eu vou deixar de fazer isso? Nós e eles? Quer dizer, vou perder? Eu fico pensando, mas eu tenho uma preocupação só. Antigamente, né, para os mais velhos, nos últimos dias da eleição, todo mundo ficava preocupado com o derramamento de santinho. Né?
Era um jogo de santinho para todo lado, no chão, para, né, divulgar melhor a imagem do que o outro, ou achar que aquilo representaria uma vantagem de um sobre o outro. Eu imagino os últimos dias destas eleições. Né? O que nós não vamos viver? Agora, eu, desde as eleições de 2012, eu tive contato com as grandes mídias eletrônicas, o Facebook, o Google, e eles, paulatinamente, estão sendo cada vez mais receptivos, estão sendo mais colaborativos, mesmo porque até, como nós já explicamos aqui, tomaram multa e acho que tomaram consciência daquilo que eles representam, né? E do mau uso do que eles representam, do desvio do que eles representam. Essa história da perda de valor do Facebook é um viés econômico. Né? É um viés econômico. Né? Então, esses algoritmos são uma coisa assim, que vem, de uma certa forma, sendo usado do ponto de vista comercial há muito tempo. Tem muito site aí fantasioso, né, que, a pretexto de ter não sei quantos compartilhamentos, vende anúncio. Eles existem para isso. Agora, isto vem para o lado eleitoral. E só para encerrar, eu queria lembrar o seguinte: antigamente, muitas moças eram pegas quando pretendiam se casar com moços proibidos, quando publicava-se o proclama, né? Quando saía o proclama lá do cartório. Então, eventualmente, o buffet ligava para a casa delas, oferecendo o serviço, e a mãe caía, né, da cama. Hoje, acho que você sabe, tem um exemplo clássico aí da Target, né, de um senhor de muita idade que começou a receber anúncio de calça plástica para bebê, né? E ele conhecia, e os anúncios eram muito dirigidos da Target para ele. E ele conhecia um diretor de lá, reclamou com o diretor: falou: que tanto vocês ficam me mandando, eu com a minha idade, minha mulher, meus filhos já são grandes, anúncio de calça plástica, e estou cansado de receber isso. E o diretor ficou de ver. Né? Dali uns dias o diretor ligou para ele e falou assim: olha, de fato, por você, não há razão nenhuma para você estar recebendo isso, mas você é casado? Sou. Tem um casal de filhos? Tem uma filha? Tem. A minha filha está na universidade, não está nem namorando, está estudando, fazendo pós-doutorado, e meu filho está fazendo não sei o quê. Ele falou: pois é, mas a sua filha andou acessando uns sites que revelam sintomas de gravidez, porque pele seca, enjoo, não sei o quê. Então, e, cruzando todas essas informações, passaram a mandar para o vovô, né, anunciando, antes da outra saber que era grávida, que ela estava grávida. Então, quer dizer, esse é o uso comercial que se faz desses dados. Agora, dentro da nossa atividade eleitoral, nós vamos tratar de, com essas regras que nós temos, né, que ainda são, eu acho, incipientes, né, de tentar garantir a lisura do pleito e o equilíbrio do pleito. Vocês têm notícia, o TSE, ele formou, e nós estamos aqui talvez replicando isso, um comitê de gerenciamento dessa situação na internet, e todos estão, vamos dizer assim, se dizendo que vão colaborar, né? Identificando o robô para tirar do ar, identificando emissão de um IP só, identificando esses posts sem origem certa, de origem incerta. Agora, exigir que todos façam, e usando o serviço da lupa, né, que certifique a notícia, isso que seria o correto, né? Ninguém ir para frente sem certificar a notícia. Mas o desejo, veja, isso é inerente ao ser humano, né? O desejo de fazer com que a sua convicção, o seu modo de ser prevaleça ou tenha um resultado melhor, é o grande motor dessa situação.
né? Então, como eu já disse, paixão, engasamento, amor, ódio, e não sei se as pessoas vão precisar se desvestir disto, né? Aliás, a política, a verdadeira política, então, exige isso, exige um senso crítico, exige um senso de convivência coletivo, exige um desejo de criar um bem-estar geral, enfim, e também uma consciência de cidadania, né? Para que serve a eleição? Né? Para as pessoas efetivamente participarem e escolher as pessoas corretas que podem contribuir, mudar, podem levar. Então, essa consciência é que todos precisavam estar imbuídos dela. Eu agradeço a atenção de vocês e fico à disposição para qualquer questionamento de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Topadi. Interessante e importante acompanhar o que o TRE, os TREs estão e estarão fazendo na eleição. Para finalizar essa rodada, aqui, antes de abrir para o público, eu convido a Renata Miele para apresentar o ponto de vista do Barão Itararé e da sua área de representação. Alô, tá bom. Ele vai colocar a apresentação ali? Está ótimo. Boa tarde a todos e todas. Queria agradecer o convite do Comitê Gestor da Internet no Brasil para a gente discutir, eu acho que um dos temas de maior impacto aí, público, né, na sociedade atual, que é essa comoção em torno da propagação das notícias falsas e um retorno a que eu considero até uma busca filosófica da humanidade, que é a busca pela verdade, né? Talvez esse tenha sido, ao longo da história da humanidade, uma das principais questões, né, da filosofia, quer dizer, o que é verdade, o que é mentira, e a busca das pessoas pela verdade, se é que é possível buscar uma verdade 100% verdadeira, para usar aí um termo aí não muito... Como é que funciona isso aqui, meu povo? Ah, tá bom. É que eu acho que eu apertei o errado mesmo. Apertei o verdinho, que eu acho que desliga. Desculpa, gente. Então, eu sei que isso é um pouco assim, mas eu queria exatamente começar a partir desse questionamento, né? Essa mesa que a gente está conversando aqui é informação correta, vigilância e fact-checking. E aí eu queria começar justamente trazendo aqui, que era justamente fazer essa discussão do que é informação correta, né? O que é verdade e como que a gente poderia classificar essa informação correta e essa verdade. Então, okay. Não, tá bom. Então, acho que esse é o principal discussão. E, por um lado, esse debate da fake news, ele, digamos, tem essa dimensão que, ao meu ver, a gente deveria encarar como positiva, que é fazer com que as pessoas passem a refletir um pouco sobre o processo de construção da informação que circula de forma pública na sociedade e como a gente pode chegar a conclusões de, né, se algo é verdade ou não. Primeiro, eu queria... e a questão é, e a quem vai caber a tarefa de decidir o que é uma informação correta, o que não é uma informação correta, o que é verdade e o que é mentira? Então, acho que são algumas perguntas que a gente precisaria responder sobre isso. Entrando um pouco nessa discussão, mais saindo dessa dimensão filosófica do que é verdade, o que é mentira, porque nem os
filósofos conseguiram responder, eu não vou me colocar na posição de cumprir essa tarefa. Eu queria um pouco discutir com vocês do ponto de vista da informação jornalística, que eu acho que isso que é o importante, fundamental para a gente enfrentar o debate de fake news, né? Quantos na sala aqui são jornalistas? Legal. O jornalismo, como a gente conhece hoje, principalmente como empreendimento privado comercial, quando ele surgiu, ele se baseou principalmente na ideia de que era possível construir uma informação neutra, imparcial, isenta sobre os fatos que acontecem no dia a dia, né? É com base nessa visão que a notícia se transformou em uma mercadoria. Porque, a partir do momento que você vende para a sociedade a ideia de que é possível você vender uma informação neutra, objetiva, imparcial, isenta, essa mercadoria assume um valor, e é isso que deu a base da credibilidade da indústria jornalística em vários lugares no mundo, e aqui, em particular, no Brasil. Então, a ideia da construção dessa notícia é o que lastreou a formação do que nós conhecemos hoje aqui no Brasil, mas também em outros países, como esses grandes monopólios privados da comunicação e da informação, né? Monopólios privados que são indústrias capitalistas e que, portanto, têm vieses políticos, econômicos, culturais, né? E, portanto, uma linha editorial. Quando a gente produz uma notícia, jornalisticamente falando, primeiro que nem tudo vira notícia, então aí já você tem uma primeira seleção. Segundo, quando você decide que determinado fato é notícia, você também vai definir a maneira pela qual aquela notícia vai ser abordada, né? Quem são as fontes que serão utilizadas para comentar aquela notícia. Tudo isso faz com que aquela notícia, por mais que se busque objetividade, aqui, pelo amor de Deus, eu não estou querendo dizer que não é importante buscar construir uma informação o mais objetiva possível, mas é importante ter claro que essa falsa ideia de neutralidade ela é vendida de uma maneira completamente oportuna para a sociedade, porque é com base nessa ideia que você plasma sensos comuns e que você constrói e manipula a opinião pública. E foi com base nesse valor, nessa ideia, que se edificou a nossa indústria de comunicação. E que no Brasil é um monopólio de um discurso único, aonde historicamente vozes foram silenciadas e o contraditório foi negado, inclusive à sociedade, que só tinha, na grande maioria das vezes, e eu não me refiro apenas aos aspectos políticos, mas em outros temas também, a uma visão praticamente hegemônica do que acontecia na sociedade brasileira. Com o surgimento da internet, isso se modifica. Porque, bem ou mal, a internet permite que essas vozes historicamente silenciadas pudessem participar do debate público, trazendo outras perspectivas sobre os fatos, mostrando para as pessoas que era possível, sim, que uma mesma informação pudesse ser tratada de forma diferente, e nem por isso as informações tratadas de forma diferente podem ser classificadas como verdade ou mentira, né? Bom, aqui eu já passei bastante, aqui, enfim. Então, nós passamos por um momento da indústria que a internet e a possibilidade de que outros segmentos pudessem ter visibilidade e contradizer esse discurso único, isso colocou um xeque-mate para a própria indústria jornalística. Quantas pessoas já disseram que era o fim dos jornais, que a instantaneidade da internet não permitia mais o jornal diário, ou mesmo essa disputa de narrativas na nossa sociedade. As empresas de comunicação hegemônicas perceberam aí um risco, porque elas perderam o monopólio da fala. E, ao perderem o monopólio da fala, se iniciou uma guerra de narrativas que tem, na internet, o seu principal espaço de arena de disputa.
Eu não acho que a internet criou as fake news, não acho que a internet criou as imprecisões jornalísticas, e a internet, ao meu ver, não cria nada que não exista fora da internet. A internet é um reflexo do que nós temos na nossa sociedade e ela apenas, digamos assim, engorda ou amplifica os problemas sociais, culturais, políticos que nós temos na sociedade, né? E isso é o que acontece com as notícias falsas, né? Ou com as notícias com o que a gente está chamando de fake news, porque a verdade é que fake news é um guarda-chuva que não diz respeito apenas à distinção do que é verdade ou mentira. Porque notícia falsa, mentira, aquela coisa que Marisa Letícia foi vista viva em Roma, sei lá onde, na Itália. Ninguém questiona que isso é falso, que isso é mentira, ok. Agora, a interpretação dos fatos, notícias imprecisas, isso sempre existiu. E se há uma coisa com a qual eu concordo com algumas pessoas que falaram aqui, é que, bom, de fato, isso não nasceu na internet, vem de muito antes, né? As notícias, as imprecisões jornalísticas, ou a manipulação da informação, ou os erros de apuração, que a gente possa falar, de fato, podem matar. E aí eu quero lembrar aqui um caso que não tem nada a ver com a internet, para mostrar que nós não estamos vivendo nada que já não tenha sido vivido antes, como, por exemplo, o caso da escola base, né? Esse caso, né, gerou a morte de pessoas. E aquilo foi uma grande fake news difundida pela radiodifusão, pela mídia hegemônica, e aquilo gerou, de fato, a morte das pessoas, né? O movimento de luta pela democratização da comunicação, historicamente, discute a importância de que, nas escolas, se tenha um ensino de uma apropriação da leitura crítica da mídia, para que a gente possa compreender como exatamente funciona a produção da notícia, a produção da informação, porque, de fato, só através da educação que a gente vai conseguir empoderar melhor a sociedade para que a gente tenha um ambiente de informação, de circulação de informação mais saudável. Mesmo assim, eu acredito que nós não vamos conseguir eliminar os boatos, as imprecisões, isso é impossível, né, numa sociedade tão complexa como a gente vive. A questão que nós estamos vivendo hoje, e aqui é onde eu gostaria de trazer algumas problematizações, é que, historicamente, nós sempre convivemos com isso, né? E, historicamente, a própria sociedade e a ação coletiva buscou ir corrigindo determinadas imperfeições. E nunca houve um movimento para, em função de erros ou da disseminação de informações equivocadas, se buscar iniciar um processo de certificação das notícias. Simplesmente porque é humanamente impossível dizer o que é uma notícia falsa e o que é uma notícia verdadeira de uma maneira mais ampla. Criar selos de qualidade para o jornalismo é uma coisa que pode ser muito perigosa, porque nós vamos estar tutelando ou a um agente privado ou a um agente público o dever de dizer o que é notícia de qualidade, o que não é notícia de qualidade, e criar uma seleção para fazer um novo movimento de concentração da opinião. E hoje o que a gente vê acontecendo é que, com base nesse debate de fake news, essa indústria da informação como mercadoria tem encontrado um importante mecanismo para revalorizar a notícia como mercadoria. Então, quando a gente olha quem são os principais agentes de discussão de combate às fake news hoje, são os grandes meios de comunicação, é a mídia hegemônica, né? São as próprias plataformas, porque estão sofrendo a credibilidade por conta disso. E quem tem sido os principais polos vulneráveis no debate de combate às fake news? Tem sido exatamente a mídia alternativa, a mídia independente, os coletivos corporativas de jornalistas, de comunicadores sociais. O Google, quando criou o seu algoritmo ano passado para alterar a indexação das notícias nas suas páginas iniciais, qual foi um dos primeiros critérios que ele utilizou para chancelar se aquela notícia podia ser de qualidade ou não? Um dos primeiros critérios que eles utilizaram foi se foi produzido por veículo de comunicação comercial, então
a notícia já tem um cheque verde, né? Se foi feito por um blog ou por um site da mídia alternativa, bom, aí talvez melhor não aparecer na primeira página de indexação do Google, porque a fonte não é confiável. Então, também o debate da fonte, se esta fonte é confiável, se esta fonte não é confiável, ela tem uma mediação. Quem vai fazer essa mediação? Quem vai escolher a URL que é confiável e não é confiável? Então, o que eu estou querendo trazer aqui é uma discussão que eu acho que nós precisamos refletir de uma maneira mais ampla, tanto para as oportunidades que esse debate traz, quanto para os perigos, inclusive de tutela do jornalismo e de violação à própria liberdade de expressão e, por que não, a partir desses mecanismos. E aí a gente tem um fenômeno recente, que são essas agências de checagem de fatos. Veja, não que eu seja contra a existência de sites, agências que checam fatos. Eu acho que é interessante e pode cumprir um papel importante. Né? Checar se uma foto é de hoje ou se é de ontem, ter pessoas preocupadas em identificar se uma determinada imagem é montagem ou não. Isso tudo presta um serviço importante na hora de você fazer o debate público. Mas, quando você entra na discussão específica da informação, depois eu volto nessa... E aí você começa a definir parâmetros para dizer, bom, essa notícia é verdadeira, ela é imprecisa, ela é exagerada, ela é contraditória, insustentável ou falsa. Esses parâmetros também podem ser editorializados, eles podem também partir de uma construção política, cultural, social, ela não é objetiva. A tentativa de recuperar os padrões de objetividade, imparcialidade e neutralidade sob os quais se construiu a indústria da comunicação a partir de novos parâmetros, também pode ser uma tentativa de recuperar uma credibilidade, mas de criar novos problemas. Porque, vamos pegar um exemplo aqui, e as palavras têm valores no jornalismo. Então, eu vou pegar um exemplo que é super batido, mas que a gente pode refletir. Fazenda de não sei quem foi invadida pelo MST. Ou a fazenda foi ocupada pelo MST. E aí você vai ver a matéria e você vai ver lá os dados. Você pode dizer, essa matéria que diz que foi invadida, que foi ocupada, que aquilo era um latifúndio improdutivo, ou que aquilo era uma propriedade privada, como que você classifica isso dentro de impreciso, exagerado, contraditório, sem que você tenha uma perspectiva anterior sobre aqueles fatos? Uma construção pré-concebida, e aí não é preconceito, um ponto de vista. Pontos de vistas não são ausentes da atividade da circulação de informação e comunicação, e nem por isso aquilo é verdade ou mentira. Nem por isso aquela informação é de mais qualidade ou não. Elas podem ser de pontos de vistas diferentes. Então, eu acho assim, que... E aí, o que esse dado aqui mostra é que, de 2014 para cá, cresceu exponencialmente o número de agências de checagem de fatos. Agências que, na maioria dos casos, têm acordos e parcerias com os veículos de mídia. Aqui no Brasil, uma boa parte deles tem acordo com o Globo, com as organizações do Globo, com a Folha de São Paulo, com o Estadão. E se a gente diz que esses veículos de comunicação que sempre dominaram a arena pública e que não têm como um credencial da sua atividade comercial, né, com a sua atividade, o compromisso com a verdade, porque esses veículos não têm compromisso com a verdade, porque a verdade é relativa. Existe a verdade deles, a opinião deles, que não necessariamente é a verdade de toda a sociedade. Como a gente vai dizer que agências que estão em parceria com esses veículos privados de comunicação não vão dar prioridade para dizer que uma notícia dos veículos é uma notícia mais confiável e a notícia da mídia independente, da mídia alternativa, não é confiável? O que nós estamos vivendo, ao meu ver, pode ser, não estou dizendo que mas pode ser, se nós não tomarmos cuidado, é um processo de construção de uma indústria de certificação da notícia,
de uma indústria de certificação de qualidade, de selos de qualidade, ou, o que pode ser pior até, de uma tentativa de recompor o campo da informação e criminalizar ou buscar tirar a credibilidade da mídia alternativa, independente. É isso que a gente tem visto em muitos lugares do mundo, inclusive essa crítica de que todos esses mecanismos têm privilegiado a mídia hegemônica e têm procurado, e têm atacado, e têm tido um impacto negativo na mídia independente e alternativa. Então, aí é um outro critério, quer dizer, sem contexto, contraditório, discutível, exagerado, distorcido. Tudo isso são critérios que eu não considero são objetivos, né? Aliás, objetividade também é uma questão que a gente precisa discutir. Então, eu acho que é importante, acho que nós estamos vivendo um momento que é uma oportunidade de debate público sobre a qualidade da informação, mas com o cuidado de que a gente não tutele aos algoritmos, como foi dito anteriormente, mas também não tutele a iniciativas privadas e muito menos ao Estado o dever ou a tarefa de dizer o que é verdade, o que é mentira, o que é o jornalismo de qualidade, o que não é jornalismo de qualidade, o que é informação de qualidade ou não, né? Eu acho que a gente precisa criar um processo educativo na nossa sociedade, a gente precisa atacar as escolas, mas a gente também precisa ter processos online, a gente precisa ter ferramentas, inclusive previstas na legislação, né, de como a gente empodera as pessoas para o uso das novas tecnologias. Porque, sem isso, nós não vamos conseguir enfrentar essa nova onda, né, de comprometimento da informação, de garantia de um saudável debate público, onde se estabeleça a diversidade, onde se estabeleça a pluralidade, onde se estabeleça contraditório, sem dizer que eu digo mais verdade que ele, ou ele diz mais verdade que eu, porque eu sou de uma empresa privada e eu sou de um blog. Então, acho que essas são questões muito preocupantes, e, no período eleitoral, isso ganha uma dimensão também bastante preocupante, né? Porque a gente sabe que, nas eleições, a circulação de boatos, né, sempre foi uma regra na circulação das informações, né? Então, isso faz parte de propaganda. E aí nós também precisamos discutir um pouco como a gente ajuda a sociedade a distinguir o que é informação de opinião, o que é informação de propaganda, né? Porque isso também está muito confuso no seio das pessoas. As pessoas compartilham as coisas levadas por um momento de polarização política, de que a minha vontade precisa prevalecer sobre a realidade, os fins justificam os meios, e isso não é saudável para a democracia. Então, eu acho que a reflexão, a minha contribuição aqui com essa mesa não é ter uma opinião assim plasmada, mas é mais a gente trazer a reflexão que qualquer caminho que a gente tente trilhar, que seja um caminho, digamos assim, da busca dessa verdade absoluta, ele pode ser um caminho que é perigoso para a democracia e para a livre circulação de ideias e informações na sociedade. Obrigada. Muito obrigado, Renata. As suas observações me remetem a uma reflexão muito boa. Muito boa, não, que para mim é cara. Eu sou advogado de formação e de atuação, e a gente tem uma tranquilidade, que a gente defende a versão do cliente. Logicamente que você tem que ter uma identidade com ela, você tem que estar devidamente alinhado, até mesmo contratualmente, mas os fatos você defende na medida da versão, né? E você falando dos diferentes meios, ou das mídias distintas, ou dos veículos hegemônicos, certa vez, numa viagem de fim de semana, eu lembro que eu passei na banca, antigamente a gente passava na banca para comprar revista para o fim de semana, e eu peguei uma Veja e uma Carta Capital. E, quando eu cheguei no destino, um colega lá no fim de semana falou: "Nossa, você compra essa porcaria?" Eu falei: "As duas." Porque é a forma que a solução que eu me dei de me informar minimamente dos fatos, é ler duas fontes com diferentes vieses e que, sob a ótica de um e de outro, eram porcaria e talvez tivessem qualidades e defeitos ambas. Mas, já avançando um pouco aqui, o Carlinhos me lembrou que a gente tem um coffee break às 16h30, eu abro para perguntas
Não, o Sérgio aqui, ele é da casa, ele vai esperar um pouquinho. Eu vou passar ali para a Bia, depois para o colega de boné, de camisa palmeirense. Lógico, você... Obrigada pela preferência, Luiz. E desculpa, Serginho. Não, primeiro, parabenizar o debate. Eu sou jornalista, formada há quase 20 anos, e me formei... O primeiro emprego que eu tive em grande redação tinha uma equipe de checagem em 2003, muito antes da gente falar sobre isso, na Editora Abril, eu trabalhei na revista Veja. Tinha uma equipe de checagem que dava medo nos repórteres, assim, porque era muito difícil da gente conseguir fechar um texto e mandar para a impressão e sair da redação sem comprovar todos os números e os dados que estavam ali. E eu me formei, enquanto jornalista, me exigindo muito mais sobre as informações que eu publico e os dados que eu tento passar para os meus leitores, tendo essa preocupação a partir dessa formação que eu tive. Mas, em vários momentos, os meus textos passaram pela checagem da Veja sem nenhum problema, e eu pedi para o meu nome não sair assinado em várias matérias. Porque não se tratava simplesmente dos números e dos fatos que estavam relatados ali, se tratava do viés que estava colocado naquela matéria. E a Veja, os anos que eu trabalhei lá, foram... A gente acha que a Veja sempre foi o que ela é hoje, como o professor Luiz acabou de descrever aqui, as duas porcarias, né? Não, foi meu amigo que falou. Não. Eu sou admirador das duas. Mas eu não tenho nenhum problema de falar que eu trabalhei na Veja. Mas ela era bem diferente antes de 2002. Eu trabalhei na Veja nos anos 2000 e 2001. E, não à toa, eu acho que houve uma mudança de linha editorial bastante significativa no ano de 2002, que foi um ano importante para a política nacional. Então, eu queria dialogar com você, Cristina, porque assim, eu acompanho o trabalho da Lupa, acho importante essa luta que vocês fazem pela checagem de informações e para a gente conscientizar o cidadão sobre isso, de não compartilhar sem olhar a fonte, tudo isso. Mas você mesmo deu o exemplo do 1%, que eu acho esse exemplo ótimo. Subiu de 1% para 2%, algum dado, ele aumentou 100%, isso não quer dizer absolutamente nada. Então, ou pode não querer dizer absolutamente nada. Então, eu acho que é muito perigoso quando a gente trabalha com... E sei que a Lupa não checa só dados e fatos, checa também a interpretação. Mas acho que o que a Renata traz para a nossa discussão é muito importante, porque a interpretação ela tem viés necessariamente. A gente aprende no primeiro ano da faculdade que não existe imparcialidade. A gente busca a objetividade, mas imparcial a gente não é, porque a visão de mundo está colocada ali. Então, eu acho que é perigoso, e acho que é por isso que é fundamental a gente estar fazendo esse debate aqui, quando a gente usa checagem de dados para transformar determinadas notícias em verdade ou não. Não acho que a Lupa faz isso, mas acho que o debate público está fazendo isso. E acho que, inclusive, a discussão sobre fact-checking está sendo usada para fazer isso. E acho que isso interessa também a alguns atores, como acho que a Renata trouxe aqui. Então, por exemplo, me preocupa, por exemplo, quando eu vejo o vídeo que vocês fizeram. Acho muito bacana, mas assim, eu acho que a gente não está discutindo verdade. É óbvio que as pessoas vão pegar a bolinha e vão colocar na verdade. As pessoas vão falar, eu quero a mentira. Não, mas eu acho que ali eu acho que, inclusive, as pessoas que não colocaram são pessoas, inclusive, que têm uma visão muito crítica, já entendendo o que estava colocado ali naquela pergunta, entendeu? E a minoria da sociedade. Então, acho que a gente... E acho que é perigoso também quando as plataformas usam isso, e quando isso pode virar mais do que as plataformas, mais do que critério das plataformas, isso pode virar critério do TSE, isso pode virar critério do Judiciário, isso pode virar critério do poder público que está querendo regular esse processo. Então, acho que é importante a gente fazer uma ponderação, porque não é negar o processo de checagem de notícias. Eu, como jornalista há 20 anos, continuo achando isso fundamental. Mas acho que a checagem dos fatos, a checagem de uma informação, como o próprio First Draft traz, ele tem N formas de categorização de uma notícia. E a gente dizer o check, eu acho que é muito perigoso entre o check ser igual verdade. Assim. Então, queria ouvir um pouco vocês sobre isso, te ouvir também sobre essa problematização, que eu acho que é o centro do debate que a gente precisa fazer aqui. Obrigada. É Renata, né? Não, Renata, Bia. Vou ser super honesta, como eu costumo ser. Eu acho que o Brasil não entendeu o que é fact-checking ainda. E eu ponho, inclusive, a classe jornalística nesse pote.
Eu acho que a gente precisa, primeiro, antes de criticar, compreender como funciona, entender que, primeiro, acho interessante, achei curioso até que na apresentação da Renata, você não usou nenhuma imagem da lupa. Ela não aparece a lupa na imagem dela. A lupa, o Truco e o Aos Fatos, que foram as 3 plataformas que apareceram, estão atuando no Brasil hoje, eles são membros verificados da International Fact-Checking Network. O que isso significa? Que nós atendemos a 5 critérios estabelecidos por pessoas que não conhecemos e que não têm nenhuma ingerência no nosso trabalho. O primeiro é uma metodologia de trabalho pública. Então, você sabe qual é o escopo de trabalho de cada uma dessas plataformas, quantas vezes eu vou publicar, qual é seu foco na saúde, seu foco na ciência, seu foco na política e assim por diante. Segundo, total transparência com relação ao financiamento. Então, você sabe muito bem, é perfeitamente plausível você encontrar nas 3 plataformas quem paga para a lupa fazer o seu trabalho. E está claro isso lá. Terceiro, uma política pública de correção. Se eu errar, por acaso eu der um verdadeiro e resultar falso, eu posso simplesmente avisar, olha, gente, errei, isso é uma coisa que a imprensa tradicional não faz, e é uma coisa exigida para ser membro da International Fact-Checking Network. Quarto é você ter uma política, um apartidarismo comprovado. Isso eu tenho que comprovar para um gringo que eu sou apartidário. Eu não preciso comprovar para vocês. Eu preciso mostrar que eu checo todo mundo e que eu checo a esquerda, a direita, o centro, em cima e embaixo, o azul, o verde e o cor-de-rosa. Tá certo? E, assim, esses são critérios muito objetivos. E as agências, essas 3 agências que eu citei, elas passam por auditorias anuais que custam dinheiro, bastante dinheiro, aos cofres de 3 agências pequenas. É submetido à análise de um board dentro da FCN, e esse board só verifica aquele selo verde, que vocês viram na minha apresentação, quem cumpre isso. Então, assim, primeiro ponto, a gente não está brincando de fazer checagem. Isso aqui é um sistema sério, é um sistema que, como bem a Renata mostrou, ele se amplifica no mundo inteiro, e eu acho que ele não se amplifica à toa. Ele se amplifica porque ele se revela necessário e indispensável. Em 2014, eu era subeditora de política do jornal Globo, e eu conheci o Chequeado, que é o principal site de fact-checking da América Latina, feito na Argentina. Eles já eram muito grandes quando eu resolvi trazer o fact-checking para o Brasil e criei o blog Preto no Branco. Só para ter um pouco de ideia da importância que isso tem, inclusive na cobertura eleitoral. A gente chegou mais ou menos 400 frases nos 90 dias de campanha, e 48% dessas frases não eram verdadeiras. Eu quero dizer isso para vocês, que esse 48% surpreende, inclusive, os checadores do mundo, obviamente, pré-Trump, porque é um índice extremamente alto. Certo? Além disso, gera consumo, clique, gera engajamento e, efetivamente, gera mudança, porque tanto a Aécio Neves quanto o Dilma Rousseff mudaram seus horários eleitorais depois de falsos do preto no branco. Então, eu entendo a crítica, eu acho que ela é possível, mas e quero fazer algum ponto. Eu acho, primeiro, o seguinte, vamos entender o que é checagem, vamos entender como funciona a FCN, vamos entender a metodologia das 3 plataformas, que são diferentes, sim. Quanto às etiquetas, que eu acho essa crítica muito boa, inclusive é a única que eu concordo. As etiquetas são aprisionantes, porque as pessoas elas decoram. Se um político disser que 2 mais 2 é igual a 5 e eu der um falso, as pessoas vão decorar que o político X mentiu. Elas não vão saber que a resposta é 4. Certo? Isso é um problema do fact-checking, a ser aperfeiçoado. Daí, pegar e jogar o bebê junto com a água do banho, eu acho errado. Segundo, eu quero dizer mais, que o fact-checking, em momento algum, ele vai substituir o jornalismo de qualidade, ou a legislação, ou o governo, o que for. Ele é complementar. A checagem ela é complementar e mais, eu vou além, ela é opcional. Eu não estou fazendo nem, eu não exijo que ninguém leia a lupa, nem compartilhe a lupa. E vocês podem ler a lupa e podem ler todos os outros mecanismos. Podem ir do Globo ao 247, passando pelo antagonista, o que vocês quiserem. A lupa e o trabalho de checagem ela é uma opção a mais para quem se sente inseguro no jornalismo que está sendo feito hoje em dia, seja de centro, de direita e de esquerda. E, por fim, se me permite mais um pouquinho, Luiz, o consumo, como eu disse, ele não é obrigatório. Então, assim, se não gostou, não consome.
Se não concorda com a etiqueta, não para na etiqueta. Leia o resto do texto. Como eu disse antes, na ponderação da mesa anterior, que sorte e que bom que a construção do fact-checking ele é parte de uma frase dita por uma pessoa de relevância social, ela é etiquetada por um grupo de jornalistas que cumpre alguns requisitos internacionais bem objetivos e transparentes, e ela oferece, em 5, 6 parágrafos de texto, todas as fontes de informação usadas. E ainda tem um último ponto, que é: estamos completamente abertos à contestação. Isso está previsto na política de correção. Já aconteceu, e isso é óbvio, que há erros, claro, há erros desde, enfim, humanos, e há erros, enfim, de contexto, claro, efetivamente. Mas eu defendo a checagem de fatos, porque num dia como hoje, que estamos aqui debatendo se isso é falso, se é importante, eu tenho uma equipe de 15 pessoas combatendo a fake news lá na redação. E quem está fazendo isso é a checagem, não é o jornalismo. Obrigado. O doutor Padim, na pergunta ela falou do risco do judiciário ser influenciado pelos checadores de fato. O senhor quer fazer alguma observação? Porque, eu não falei isso, não. Eu só queria esclarecer, porque eu acho que, assim, eu não falei isso. Não, então, e a gente tem que ter muito cuidado com as palavras então aqui. Eu vou dizer o seguinte, a pergunta é só minha. Existe algum risco de uma fonte... retiro o que a Bia falou. Existe algum risco de uma fonte externa, não no quadradinho ou nos autos, como o senhor falou, influenciar no julgamento de um caso concreto eleitoral? Não nesse viés que está sendo colocado de alguma coisa externa, tornar a atividade judicial meia servil. O que eu acho é que talvez a opinião de um terceiro pode ser usada como forma de demonstrar alguma coisa, como se fosse um perito. Não é? Quer dizer assim, olha, eu quero dizer que isso não é assim, não é vermelho, é amarelo. Então, fulano de tal que tem uma expertise nesse assunto atesta isso, atesta aquilo. Então, é um dado, uma opinião, né? Como se fosse um eminente advogado, como você, seria uma legal opinion, né? Uma opinião legal, que a pessoa vai e coloca. E, evidentemente, como todos podem colocar a sua pretensão e procurar demonstrar por todos os meios que são legítimos, um desses pode ser que... Perfeito. Obrigado, Padim. O colega de verde, Leandro, depois o Sérgio vai completar. Eu posso pedir que você já emende a pergunta dele? Por favor. Melhor. Sou o Leandro, sou do Partido Pirata, que é um partido de informação. A minha pergunta é mais direcionada ao desembargador, que é uma coisa mais prática mesmo. Uma coisa que eu verifiquei na última eleição de prefeito aqui em São Paulo que é o quê? Que nos últimos 2, 3 dias de campanha, a gente teve aí a subida vertiginosa do Dória, que foi eleito e tal, mas, sobretudo, você teve também o quê? Uma grande difusão de notícias, muitas delas falsas, através de grupos de WhatsApp, internet, etc., bem na véspera da eleição. Por que eu estou falando bem na véspera? Que meu ponto é o seguinte, se não me engano, há 2 eleições atrás, há 8 anos atrás, o TSE determinava que o site do candidato tinha que sair do ar 48 horas antes da eleição, que para mim sempre foi um contrassenso, mas foram 2 ou 3 eleições que essa regra valia. 48 horas, o site do candidato tinha que ser tirado fora do ar. Depois isso foi alterado e foi atualizado. O que acontece? Uma coisa que eu vejo hoje é que a informação circula muito rápido e a informação falsa tão rápido quanto. E nesses 2 dias da véspera da eleição, o que a gente tem na eleitoral? Que a propaganda gratuita na TV e no rádio, ela se encerra geralmente, acho que é na sexta-feira ou é na quinta, né, 48 horas antes. E esse é um espaço importante para todos os lados poderem desmentir boatos. Certo? Então, a questão que eu quero colocar, agora não sei se dá mais tempo para esse ano, é que eu vejo, uma opinião pessoal, que o horário eleitoral gratuito, até o último minuto, ou seja, até o sábado à noite, ele seria importantíssimo para todos os lados terem um canal de difusão de desmentir possíveis boatos, porque é a situação que está colocada agora, que a gente sabe que a gente vai ter, para todos os lados, notícias falsas circulando em todos os lados. Certo? E eu também tenho dúvidas sobre o plantão do TRE, que eu sei que existe, mas da velocidade dele de conseguir abrir qualquer tipo de espaço 48 horas antes da eleição. Só que as 48 horas já foi mostrado em São Paulo
seria uma coisa micro, que pode virar uma eleição, até acabar com o segundo turno, que foi o caso daqui. Né? Então, no âmbito nacional, eu acho que isso daí é importante. Outra coisa que eu queria destacar também, que foi falado em outro painel, é que, assim, quando a gente fala das eleições legislativas, que você tem aí o lance das regiões menores, é coisa que, às vezes, não chega para o nacional, mas você também tem uma difusão muito grande de notícias falsas e que, às vezes, não é aberto o espaço para desmentir, né? Porque o candidato a deputado federal e estadual, ele não tem direito de resposta. Geralmente, quando você tinha na TV, sempre é do candidato ao executivo. Só que no digital, isso pode ser possível de alguma forma. Então, a pergunta que eu queria direcionar, sobretudo ao desembargador, é em relação a isso, sobre o que o TRE/TSE pensa em relação aos mecanismos onde você possa ter um direito de resposta, não só de TV, mas também digital, de forma mais ágil, de forma que, nessas vésperas dos dias de eleição, o país não seja tomado por notícias falsas, sem direito de resposta, e ou de forma que somente quem tem dinheiro para impulsionar a verdade possa fazer isso. Né? Então, não sei se entendeu mais ou menos a ideia, né? Mas eu queria ouvir a opinião do TSE sobre isso. Obrigado, Leandro. Vou passar para o Sérgio antes de fechar aqui a rodada. Obrigado. Eu tenho uma pergunta para o desembargador, que é o seguinte: a lei eleitoral do Brasil, ela diz que está vetada ou vedada a propaganda paga na internet, excetuando-se o impulsionamento de conteúdo. Eu queria saber o que é impulsionamento de conteúdo. Eu quero perguntar para dizer o seguinte: ou é um termo clássico de uma plataforma privada de origem norte-americana, ou se eu posso, no meu blog, impulsionar o conteúdo sem cometer um crime eleitoral. Porque está dizendo assim, que é vedado eu fazer qualquer impulsionamento de conteúdo que não seja da plataforma. Um blog é uma plataforma. O UOL é uma plataforma. O G1 é uma plataforma. E eu queria entender qual será a interpretação da Justiça Eleitoral. Ou se a lei foi feita só para que o Facebook seja autorizado como plataforma estrangeira, com algoritmos rodando no seu background, ali atrás, só eles podem fazer campanha eleitoral num país que chama Brasil. Qual que vai ser a interpretação? E aí eu pergunto, por fim, no artigo 26, desembargador, está escrito para não ter... Isso da lei de novembro, é isso? A lei que está aprovada, que está em vigor. Está escrito, a reforma, está escrito, é muito rápido, desembargador. Parágrafo 2º. Para fins desta lei, inclui-se entre as formas de impulsionamento de conteúdo a priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet. Ou seja, eu posso comprar resultado de busca no Google. Haja fact-checking. Então, eu queria saber como que a Justiça Eleitoral vai permitir que não só duas plataformas de origem norte-americana, que rodam e têm servidores para a gente discutir judicialmente na Califórnia, que a gente vá poder ter o mínimo de segurança e o mínimo de debates e o mínimo de possibilidades nessa eleição. Então, eu queria saber qual vai ser a interpretação. O meu blog vai poder impulsionar conteúdo? Bem, respondendo lá a primeira pergunta, nós temos que pensar em coisas também, além da liberdade de informação, a censura, também se é conveniente uma autotutela do eleitor a um nível que eu tenho que ficar medindo com a régua o que pode e o que não pode. Né? Quer dizer, é uma coisa que nós precisamos escolher. Quer dizer, e, às vezes, a justiça eleitoral, ou a justiça em si, é colocada em decidir questões, né, se o outdoor tem uma metragem menor, uma maior, e a disciplina vai muito em minúcia. Então, eu digo para você, quer dizer, a melhor defesa de uma informação é você informar. Né? Quer dizer, então, o candidato tem o seu espaço para desmentir, para esclarecer, para fazer. Esse é o melhor meio. Nós temos questões técnicas e temporais, né? Então, nós temos plantão, nós temos uma série de coisas, e acionados, as decisões são feitas a tempo.
se serão cumpridas a tempo, já é um outro problema, né? Quer dizer, é um problema conjuntural. Quer dizer, não é um problema da justiça eleitoral, né? Quer dizer, é um problema de você lidar com a complexidade tecnológica, com a velocidade da complexidade tecnológica, mas eu acho que hoje todos os veículos que recebem notificação da Justiça Eleitoral, que eu saiba, eles têm cumprido hoje invariavelmente bem, né? Inclusive, o que eles queriam muito é essa indicação da URL, a origem do post, e para que a extensão da ordem não fosse extremamente abrangente quando se tratava de um post só. Eu acho que a questão vai ser cumprida, mas nos últimos dias da eleição, ou no último dia, de fato, nós temos um problema temporal, né? Quer dizer, enfim, eu espero que o plantão atenda a todos, né? Nós só vamos poder saber isso depois. Era como aquela história da Erundina também, né? Por causa das pesquisas e tal, né? E todo mundo esperava um resultado e veio o outro e tal. Agora, essas definições da internet, vejam, a resolução do TSE acabou fazendo umas definições, enfim, é meio problemática, porque, vamos dizer assim, acho que não era uma única definição possível, né? Quer dizer, a escolha dessa palavra impulsionamento. E eu vou ser comedido um pouco, e corro o risco até de não atender tanto a resposta à sua pergunta, porque eu posso ser cobrado por ela. Mas acho que a sua colocação tem bastante de esclarecimento, tem bastante de útil para a reflexão de todos, né? Acho bastante sagaz e microscópica essa observação, e eu deixo aí para a reflexão de todos que estão aqui, tá bom? Obrigado. Desculpa. A todos. Eu queria agradecer aos presentes, especialmente aos expositores que comparecem e enriquecem nosso debate, a Renata, a Cristina, doutor Padim. É um esforço do CGI ampliar o debate. Eu fico particularmente contente com a presença do TRE, na presença do seu presidente, que alarga a natureza do debate, que a gente aqui já está acostumado com a nossa tribo. Mas é importante envolver também as autoridades instituídas, até para que haja essa troca. Já com algum atraso, Carlinhos, não sei onde está o Carlinhos, está desesperado, requentou o café, né? Por favor, vamos para o coffee break. Voltamos em 15 minutos. Obrigado.